O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Que não me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu estou abaladíssima de hoje gravar coluna, porque eu fiquei muito mal acostumada com ter ido lá para São Paulo, encontrado com os meninos, gravado com eles, assim. Aproveito para registrar aqui meu agradecimento ao Felipe e ao Matias, que me receberam muitíssimo bem. E, enfim, né, estou aqui já com saudade dessa dinâmica, fiquei mal acostumada. Segundo, eu queria, de alguma forma, dar continuidade à coluna que eu fiz lá, né, que fizemos coletivamente, de novo, né, adorei, que é a questão dos direitos sociais. Na época, na ocasião, a gente falava sobre o Chile, sobre como, em alguma medida, o Chile vem sendo um refletor na América Latina, como foi, né? Assim, é importante dizer que a Constituição vigente até a última reforma e como o Chile tratava o acesso da população à participação social e econômica era também um refletor para a América Latina, né? Na verdade, enfim, preciso falar isso todos vocês já conhecem, os meninos falam super bem sobre isso, sobre em que medida o laboratório do Chile foi uma espécie de como que deveriam ser as políticas com base nesse novo paradigma econômico numa determinada local, num determinado espaço-tempo, e isso foi o Chile. E, obviamente, quando a gente vê uma transformação como a que foi observada, né, como a gente discutiu a ocasião da reforma da Constituição e especialmente no caso da saúde, isso também é um refletor e um sinalizador de novos tempos. A gente tem falado sistematicamente aqui, eu comecei a participar em 2017, a crise de 2008 ainda não tinha completado 10 anos, mas as crises, elas duram no tempo e elas vão propagando o seu efeito. A gente até hoje vive o efeito, na verdade não até hoje, né? A gente está imerso nesse processo, porque o até parece que tem uma finalização, de um repensar e como a gente olha para a economia e quais são as políticas que a gente pode vislumbrar no futuro. Isso é altamente intensificado com a pandemia, altamente intensificado com a guerra da Ucrânia, que coloca para a gente, assim, várias lições, né? Como economista, eu posso dizer que talvez a maior lição é finalmente a gente ter aprendido que não se dissocia geopolítica de economia, né? Sim, eu sei que parece absurdo, mas falo isso em várias colunas, já falei isso várias vezes, falei em São Paulo, a gente conversou sobre isso e acho que o programa é, inclusive, uma forma de contribuir para esse debate. Assim, a política econômica, ela não necessariamente ela determina as organizações dentro dos estados, dentro das nações. Então, a gente finalmente entendeu isso. E uma outra lição que a crise de 2008 e o repensar econômico trouxe é sobre essa inevitabilidade do capitalismo como uma verdade absoluta. Estranho falar isso, né? Assim, eu acho que, né, parece muito disruptivo, mas não é. A gente cresceu mergulhado nessa ideia da inevitabilidade tanto do capitalismo quanto da inovação, e isso faz com que, de alguma forma, a gente construa o nosso imaginário, as nossas decisões, pensando em como a gente pode melhorar esse sistema e não necessariamente mudar esse sistema. Eu não acho que a gente vá observar nenhuma grande revolução, nenhuma grande mudança, nenhuma grande disrupção, mas a gente já passa a transitar para um campo de redesenhar os caminhos, né? Ainda que como utopia, mas a utopia
ela é boa para a gente porque ela sinaliza, e é bom que ela não se efetive nesse sentido, né, quase que num sentido psicológico, mas a gente pode redesenhar, repensar caminhos. E, obviamente, né, assim, os estados estão pensando nisso. Com base nessa percepção, a IRA, né, a lei de combate à inflação, digamos assim, né, de frear a inflação do Biden, e todo o programa acessório dá aí para a gente uma impressão de quase que um redesenho do New Deal, né? Enfim, ainda na esteira do que ele mesmo falou, do Green New Deal, e coloca alguns apontamentos para o que pode ser a agenda pública global no mundo multilateral, no mundo multifacetado, que inclusive o próprio Estados Unidos perde a hegemonia, né? Então, o que eles colocam? Olha, primeiro, uma ideia de pensar em políticas industriais que sejam, de alguma forma, que estimulem de alguma forma produções mais limpas, com fontes de energia renovável, que combatam desigualdades e que não deixem de considerar a questão fiscal. Então, assim, o próprio redesenho da política tributária para compensar gastos que são feitos com o aumento de tributos em atividades que estejam sobre um modelo que não mais interessa. É claro que, assim, parece uma coisa, quase que uma propaganda política, quer dizer, quase não, né? Obviamente é uma tentativa de, sim, entrar na agenda do século XXI, mas não deixa de ser uma agenda política. E qualquer defesa inequívoca ao plano do Biden transita entre o inocente e o desavisado de não entender isso também como um marco político, né? Também como uma ideia de que, olha, se a gente está perdendo a hegemonia, então a gente agora tem que pautar o debate não unicamente pelo poderio econômico e bélico, mas por pautar as agendas, porque nós estamos interessados num mundo mais inclusivo, em que direitos sociais são garantidos e que essa é a busca que a gente vai fazer, porque agora a gente é muito paz e amor. De novo, assim, é claro que eu não vou aqui traçar esse debate, dizer que essa é a agenda que todos nós devemos seguir, porque Biden é o melhor presidente da história. Mas, de novo, né, junto com o Chile, que não é exatamente comparável, porque o Chile estava falando de Constituição e assim, ainda é um programa, no caso do governo dos Estados Unidos, mas, de novo, coloca a gente nessa pavimentação de uma ideia de que se na década de 60, na década de 1950, 1960 e até, na verdade, assim, desde que a gente entende economia a partir da Revolução Industrial, essa ideia da renda como condição suficiente para bem-estar e que, portanto, tudo que a gente precisa fazer é garantir a liberdade econômica para esse indivíduo acessar a renda, ela já começa a ganhar um contorno um pouco mais complexo, de que talvez não seja só o nosso acesso à renda, mas a construção e a coletividade de direitos que criam, né, organismos maiores do que os próprios indivíduos e que isso faz com que a gente tenha um nível de bem-estar social coletivo um pouco maior. Então, retoma-se essa ideia, né, desses direitos sociais e se coloca isso como uma agenda. Então, resumidamente, né, é uma política industrial que, ao mesmo tempo que mira o incentivo ao desenvolvimento de formas mais sustentáveis, né? Faz isso através de instrumentos tributários. Então, coloca uma alíquota mínima de 15% para a arrecadação tributária dessas empresas, tenta limitar uma arbitragem, uma fuga para paraísos fiscais e redireciona essa arrecadação para projetos do clima. E também tenta reativar o Obamacare e dar uma turbinada em políticas de combate à desigualdade. De novo, é uma agenda política, uma agenda econômica, que é uma sinalização de novos tempos. Também tem uma outra política sobre chip da ciência, né, que tenta aí fomentar a produtividade
em empregos e mercados mais tecnológicos, que é basicamente o que vai virar o mundo, né? Já falei aqui várias vezes de como essas predições do tipo Harari assustam, né? A ideia de que a gente vai não ter mais acesso a emprego na forma que a gente conhece e, portanto, os estados, as nações, de alguma forma, estão aí buscando e tentando olhar para isso a partir dessa relação dupla, né? Ao mesmo tempo que é uma política industrial, mas é uma política industrial com foco na desigualdade, que não deixa de olhar o lado fiscal, e esse lado fiscal vai para a agenda que se quer pautar, como, por exemplo, o clima. Então, assim, eu queria trazer isso porque, de novo, né, se conecta com o que a gente falou lá no estúdio, #saudade, né, com como a gente, de alguma forma, vive esse tempo e como que a gente vai estruturando e entendendo as decisões dos estados, as decisões dos presidentes, as decisões dos governos, não só, né, Estado, é uma política de governo, para capitanear, né, para capitanear esses investimentos, essa forma de se pensar, e, no fim das contas, cooptar mentes, né, o que eu falei, assim, não dá aqui para simplesmente fazer um discurso, que coisa maravilhosa, né, Biden, assim, a melhor coisa que aconteceu. Não, isso é uma agenda política também, mas de alguma forma essa transição entre observar o mundo que a gente está, quais são as necessidades e como que a política econômica ela é um desenho, né? Ela é um instrumento que coloca a vida dos indivíduos melhor ou pior, ou enfim, né, de alguma forma permite que a gente exista num determinado espaço, num determinado tempo, numa determinada sociedade. A gente não está no vácuo, né? A gente não está... os modelos, eles não são perdidos no espaço, né? Eles têm ali uma determinação bem clara que é sinalizada através das decisões de política econômica. Bom, é isso, pessoal. Eu como dica, eu queria, na verdade, dar uma dica assim, um pouco inusitada, mas que eu achei maravilhosa. Eu estava dando uma estudada essa semana em algumas questões e encontrei uma coletânea de vídeos do Christian Dunker que fala sobre a lógica do condomínio e como isso reflete os padrões do Brasil, né? Assim, como isso, de alguma forma, é elucidativo para como a gente se comporta. Achei ótimo, então, assim, só botar no YouTube, Christian Dunker e a lógica de condomínio, tem também outras entrevistas com Vladimir Safat também. E, assim, achei realmente ótimo. Então, fica essa dica para quem quiser conhecer um pouquinho, achei super bacana. E é isso, assim, eu reitero aqui o que eu falei no início, adorei gravar e espero poder repetir isso várias vezes. É isso, beijos e um ótimo final de semana.